Bom dia, quarto ano! Hoje a nossa aula é de matemática. Eu vou pedir para vocês pegarem o nosso livro 2 e abrirem na página 175, o triângulo. Observe as figuras abaixo. Elas têm algo em comum. São compostas somente por formas geométricas triangulares. Essa forma geométrica é encontrada em mosaicos, em origamis, em obras de arte, em painéis de propaganda, em logotipos, em construções de prédios e em montanhas russas e nos sólidos geométricos que já conhecemos. Como você pode observar, a forma triangular é bastante usada em nosso dia a dia. Vamos conhecê-la um pouco mais nas aulas desse módulo. Então, observem. Vamos agora para a próxima página. Página 176. Na página 176, a professora vai mostrar para vocês, tá? Sólidos geométricos. Eu vou dar dois exemplos de sólidos geométricos que são poliedros e que têm faces triangulares. E vocês vão me botar o nome desses dois sólidos geométricos que eu vou mostrar para vocês, que são poliedros, que têm faces triangulares. Vocês têm lá no livro 1, nós estudamos lá no livro 1. Eu vou mostrar para vocês agora dois exemplos, tá? De poliedros que têm faces triangulares. E vocês vão me escrever o nome desses dois que eu vou mostrar. Então, olha só. Olhem bem a dica que eu estou dando. Eu quero que vocês escrevam o nome dele. Quem é? Ele tem 20 lados triangulares. Quem será ele? Vamos para o próximo que eu vou mostrar para vocês. A pirâmide. Que pirâmide será essa? Olhem bem. Eu quero que vocês me botem o nome dela. Escrevam o nome dela. Vocês têm lá no livro 1. Que pirâmide será essa aqui? Depois, na próxima, na número 2, na folha de papel, qualquer folha de papel que vocês tenham em casa, eu quero que vocês contornem. Vocês vão pegar esses poliedros que a professora mostrou, que tem faces triangulares. Vocês podem olhar lá no livro 1 que tem. Façam o desenho deles numa folha de papel, tá? E eu quero que vocês contornem algumas faces triangulares desses poliedros, desses dois que eu mostrei para vocês. Depois eu quero que vocês me digam o que eles têm em comum e o que eles têm de diferentes. Por exemplo, esses poliedros que têm bases, têm faces, né, triangulares, eu quero saber, será que os lados são iguais? Será que os vértices são iguais? De diferente, o que eles podem ter diferente? O tamanho, né? Pois tem triângulos que têm a mesma medida, mas têm lados diferentes. Então, observem e escrevam aqui abaixo quais são as semelhanças, tá? O que vocês observaram nos triângulos que contornou, o que eles têm de comum, o que eles têm de iguais e o que eles têm de diferente, se eles têm alguma coisa diferente. Então, observem bem as medidas, os lados. Olha a dica que eu estou dando. Eu vou mostrar novamente para vocês, tá? Os poliedros que têm face triangulares, os dois que eu quero que vocês me botem o nome, os dois que eu quero que vocês façam numa folha e vocês contornem as faces triangulares para responder as duas perguntas que estão no número 2. Vou mostrar novamente para vocês, tá? Então, eu vou mostrar essa figura que tem 20 lados triangulares. Como será o nome dela mesmo? Nós já estudamos, tem lá no livro 1. Olha a dica que eu estou dando aqui, ó. E vou mostrar para vocês também a pirâmide de base triangular. Já dei a dica, ó. Então, eu quero que vocês, esses dois nomes, vocês escrevam ali na letra B. E na número 2, vocês vão contornar, vão pegar essas duas figuras que vocês têm lá no livro de vocês, para vocês olharem e copiarem. Contornem as faces triangulares e respondam as perguntas do número 2. Um triângulo é o polígono formado por 3 lados
e 3 vértices. Os lados são os segmentos de reta. Os vértices, o ponto de encontro de 2 lados. Então, se vocês observarem, ó, nós temos aqui segmento de reta, segmento de reta. O ponto de encontro desses segmentos de reta é chamado de vértice. Então, repetindo, observem ali no final da página 176, tá? Então, os lados, como eu já falei, são os segmentos de retas. Os vértices é o ponto de encontro de 2 lados. Vamos agora para 177. Na malha triangular, represente os triângulos indicados com auxílio de uma régua. Atenção! Os vértices dos triângulos devem ficar nos pontos da malha. Então, aqui na letra A, 2 triângulos diferentes com os 3 lados da mesma medida. Os lados sobre o ponto da malha eu quero, tá? Então, já vou dar uma dica para vocês. 2 triângulos diferentes, que é o que eu quero, tá? Com os 3 lados da mesma medida. Um triângulo que tem os 3 lados da mesma medida, ou seja, os 3 lados iguais, ele é chamado de equilátero. Então, o triângulo que tem os 3 lados da mesma medida, ele é chamado de equilátero. Então, eu vou mostrar para vocês exemplo de 2 triângulos que tem os 3 lados da mesma medida. Ó, que vocês podem fazer, tá? Ó, 2 triângulos que tem os 3 lados da mesma medida. Depois, na próxima, letra B, 2 triângulos com apenas 2 lados só da mesma medida. O outro vai ficar diferente, eu quero apenas 2 lados da mesma medida. Então, o triângulo que ele tem 2 lados da mesma medida, ele é chamado de isósceles. Então, eu vou dar um exemplo, tá? 2 exemplos aqui para vocês, de triângulos com apenas 2 lados da mesma medida. Ó, 2 lados da mesma medida só. Estão vendo? 2 lados da mesma medida. Então, o triângulo que tem 2 lados da mesma medida, somente 2 lados da mesma medida, ele é chamado de isósceles. Então, eu já dei a sugestão para vocês. Depois, vamos virar a folha na 178. Na página 178, letra C. Quero 2 triângulos diferentes com 3 lados de medidas diferentes. Os 3 lados vão ser de medidas diferentes. E o triângulo que ele tem os 3 lados de medidas diferentes, ele é chamado de escaleno. Escaleno é o triângulo que tem 3 lados de medidas diferentes. Vou mostrar para vocês um exemplo, tá? 2 exemplos de escaleno, ou seja, de triângulos que tem 3 lados diferentes, se vocês observarem, ó. 3 lados diferentes. Então, esses 3 lados de medidas diferentes, o triângulo ele é chamado de escaleno. Vamos para a próxima. Ao desenhar, que a professora já deu até as dicas para vocês, ficou muito fácil. Ao desenhar, você deve ter percebido que um triângulo pode ser. Então, vamos repetir? Os 3 lados com a mesma medida, ele é chamado de equilátero. Os 3 lados do triângulo com a mesma medida é chamado de equilátero. Os 2 lados com a mesma medida, então, os 2 lados com a mesma medida, o triângulo é chamado de isósceles. Quando ele tem 2 lados apenas com a mesma medida, só 2 lados. Então, o triângulo que tem 2 lados com a mesma medida, ele é chamado de isósceles. Depois, os 3 lados, o triângulo que tem os 3 lados diferentes, ele é chamado de escaleno.
Vou repetir para vocês. Então, um triângulo que ele tem os 3 lados com a mesma medida, ele é chamado equilátero. O triângulo que tem os 2 lados só com a mesma medida. Se ele tem 2 lados com a mesma medida e tem um lado diferente, ele é chamado de isósceles. Ele tem 2 lados só com a mesma medida, o outro lado é diferente. Então, ele é chamado de isósceles. O triângulo que tem os 3 lados com as medidas diferentes, os 3, ele é chamado de escaleno. 4. Volte aos triângulos que você desenhou na atividade anterior. Eu dei algumas sugestões para vocês. E classifique-os em equilátero, isósceles ou escaleno. Então, vocês vão voltar lá na página 177, começando na letra A, né? Vocês vão fazer o desenho dos 2 triângulos diferentes com 3 lados da mesma medida, que a professora já deu como exemplo, e vão dizer o nome dele. Depois, na letra B, 2 triângulos diferentes com apenas 2 lados com a mesma medida. Escrevam o nome dele. E depois, voltando aqui na letra C, na 178, 2 triângulos diferentes com 3 lados de medidas diferentes. Como é que eles são chamados? Então, depois que vocês desenharem, vocês vão dizer se ele é equilátero, se ele é isósceles ou se ele é escaleno. Então, eu dei muita sugestão hoje para vocês. Caprichem, usem a régua. Então, eu quero que vocês façam hoje das 175 até a 178. Grande beijo e até a nossa próxima aula.